Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, vamos falar sobre tênis e falar sobre a primeira rodada dos torneios de Hertogenbosch e de Stuttgart, né? Já deve ter tido jogos até da segunda rodada, né? Eu acredito até que o Urquell já seja um jogo de segunda rodada, não sei, mas fato é que assim, eu não comentei sobre os jogos até agora desses torneios 150 e eu ficava pensando, comento ou não comento, né? E aí eu paro para pensar, né? Tem jogo interessante acontecendo e Rally, Queens, esses torneios que a gente tende a cobrir com mais intensidade, só começa segunda que vem. E hoje eu só consegui gravar 3 vídeos para o canal. Talvez se eu tivesse mais atento ao mundo dos notícias eu teria gravado mais. Mas eu não posso deixar o tênis tanto tempo sem conteúdo, por isso eu vou falar aqui dos jogos que vão acontecer amanhã e dos jogos que aconteceram até agora no torneio. Os jogos que aconteceram segunda, terça e quarta, que não foram tantos, tá, gente? Já adiantando aqui, a gente teve alguns jogos de primeira rodada, alguns de oitavas, mas a verdade é que assim, muito jogo ainda não aconteceu. E a gente vai comentar aqui no canal, pedindo, é claro, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Vamos para os jogos. O primeiro, em Hertogenbosch, pegando aqui os jogos que vão acontecer em Hertogenbosch, foi o Jordan Thompson enfrentando o Alexander Kovacevic. E assim, ele já jogou, já foi eliminado o Thompson, né? Mas ele venceu por 2-0, né? O Kovacevic, 6-4, 6-4. Thompson, inclusive, é um tenista que gosta muito da grama, né? E muitas pessoas podem ficar um pouco sem o Thompson, aquele cara que é um cara que se defende muito bem, passa as bolas para o outro lado, não tem tanta potência, não tem grandes winners. Mas a grama não é só para quem saca super bem e consegue distribuir winners muito potentes. Ela é para quem sabe trocar bolas, mudar direções, porque essa é uma superfície em que a bola corre muito rápido e a movimentação ela é muito mais complicada no aspecto de que você não consegue deslizar nela em open stance. Por isso que o Sinner tem tido mais dificuldades na grama do que propriamente no saibro recentemente. Mas vamos ver o que vai acontecer. Óbvio, bolas retas que quicam profundo dentro da quadra tendem a virar winners na grama. Quem souber usar a velocidade e a potência pode se dar bem. O saque é muito potencializado, é mais difícil quebrar saque na grama, mas o Thompson é um cara perigoso porque esses caras que se defendem bem, movimentam bem a bola dentro de quadra, colocam o adversário para bater em movimento e batem mais baixo. O Thompson não é um cara que fica se defendendo com topspin, ele consegue se defender com bolas mais baixas e na grama a bola escorrega, ela não quica e sobe igual no saibro, ela tende a ficar mais baixa. Então o Thompson pode acabar se dando bem em outros torneios, não nesse que já foi eliminado, depois a gente fala do jogo que perdeu, né? Zizou Bergs venceu o Bloks, tenistas da Bélgica, que um deles veio do Qualify, o Bloks e o Bergs já classificado pelo ranking, 6-3 no primeiro set para o Bergs, no segundo set 6-1 para o Bloks e no tie-break a gente teve o Bergs ganhando com 7-3 na parcial, boa vitória. Esse é o tipo de torneio também, né, que o Bergs acho que vai enfrentar um cabeça de chave, né, na segunda rodada. A questão é, quem joga a primeira rodada, joga a quali, se dá muito bem, né? Porque, ainda mais assim, quem não tá ritmado com a grama, sofre um pouquinho para se adaptar. Então, assim, essa é uma superfície perigosa nesse aspecto, né? Mackenzie McDonald venceu o Mattia Bellucci, né? 2-1, primeiro set 6-1. No segundo set, ele chegou a ter quebra à frente, mas o Bellucci devolveu, ganhou a parcial no tie-break 7-4, mas no terceiro o Mackenzie McDonald conseguiu aí vencer 6-3. Esse é um tenista que joga um tênis bom para grama, né? Bate mais reto na bola, movimenta bem os golpes. Então, assim, esse é um tenista para ficar de olho, né? O Reilly Opelka, esse a gente tem que ficar de olho na grama, né? Venceu o Jesper de Jong 6-7, 7-6, 6-2, 19 aces pro Reilly Opelka. E olha aquele vídeo Lucky Loser, ele perdeu na primeira rodada do quali, né? Tipo, até curioso aqui, para quem que ele perdeu a primeira rodada de quali, né? Eu tô agora tentando achar. Deixa eu ver aqui. Agora aqui, o Reilly Opelka. A gente tinha ganhado essa aqui, né? Agora, curioso, não tô achando, né? Assim, perdeu pro... depois eu vejo. Eu não tô achando aqui. Perdeu pro Layal. Perdeu pro Layal o Reilly Opelka. Mark Layal, 7-6, 6-3. Não esperava por essa, né? Só fez 8 aces na partida, hein? Pro Opelka é pouco. Então, curioso, né? A gente também teve, por exemplo, o Gabriel Diallo vencendo o Alexander Vukic 7-5, 7-6, né? Diallo é um para ficar de olho, hein? Saca muito bem, 13 aces na partida. Ele é um cara que joga muito bem no fundo de quadro e vem fazendo um ano muito bom. O Nuno Borges venceu o Basaverid, tenista jovem americano, mas que acabou perdendo 7-6, 6-2 para o português. É um
tenho altas expectativas para o Nuno na grama, né? Mas também não é o tipo de coisa que dá pra gente falar, nossa, vamos subestimar ele. Não é assim que funciona, né? Nicolas Jarre, que tá precisando de bons resultados, ganhou do Luciano Darderi, 2-1, 5-7, 6-4, 7-6, voltou a aparecer o saque do Jarre, conseguiu 15 aces nessa partida, o Jarre que é apenas o 150 do mundo no momento, até um pouco curioso que ele conseguiu aí a vaga no chaveamento sem precisar do quali, né? Então, um pouco curioso isso, né? A gente teve também, né, já o Otto Virtanen vencendo o Thomas Martin Etcheverry, 7-6, 7-5. Não tenho altas expectativas para o Etcheverry na grama, né? Tipo, apesar do jogo dele ter qualidades para grama, né? Ele muda bem a direção dos golpes, tudo isso, mas falta letalidade também. A grama pede um pouco disso. Não é apenas você distribuir bem o jogo. A gente teve o Manarino vencendo o Christopher O'Connell, 6-1, 6-3. Eu não esperava um resultado tão bom como esse. Vai enfrentar o Medvedev, lembrando que eles já se enfrentaram em Retterglenbloch e o francês ganhou, isso em 2023. Então, assim, vamos ver, o Medvedev tem uma primeira rodada muito perigosa com o Adriano Manarino, que gosta da grama, né? Ricky Edicata enfrentou o Daniel Evans e o britânico venceu. Quantos anos tem Daniel Evans? Fica até curioso. 35, né? E parece mais velho, né? Assim, eu não queria ofender o cara, mas vitória dele aí, 3-6, 6-4, 6-3. Vitória de Daniel Evans contra o Ricky Edicata. Mesmo aos 35 anos, ele sabe jogar um bom tênis de grama. É um dos representantes também do backhand com uma das mãos. Então, assim, o Evans é um cara que usa bastante o slice, tira a velocidade do jogo. Ele é perigosíssimo quando se fala de grama, mas ainda assim não é um cara com maior teto de produção. Mas esse jogo aqui é sobre um dos caras que a gente tem, obviamente, mais curiosidade de ver na grama. Hubert Hurkacz vencendo Roberto Bautista Agut por 2-0, 7-6, 6-4. Detalhe, em 2 sets, Hurkacz produziu 16 aces, né? Na grama, Hubert Hurkacz é um dos tenistas mais perigosos. Eu acho que o jogo casa muito bem com a superfície. O Gabriel Diallo ganhou do Jordan Thomas, por isso que eu falei, enfrentando um cara perigoso na grama e venceu uma bela vitória. 4-6, 6-1, 7-5, boa vitória do Gabriel Diallo. E detalhe, 11 aces e nenhuma dupla falta. E ele foi muito bem nos pontos decisivos, 10 breakpoints contra, ele salvou 9. Enquanto o Thompson teve 7 breakpoints contra e o Diallo converteu 3. Então assim, baita atuação do Gabriel Diallo, que avança às quartas de final, se não me engano, né? A gente teve também o Karen Khachanov vencendo o Mackenzie McDonald, 6-3, 5-7, 7-6, jogo duríssimo para o Khachanov, mas o russo consegue a vitória e avança às oitavas de final, quartas, agora eu tô meio confuso aqui. Mas a gente também teve o Mark Lyall ganhando do Laszlo Djere, 6-2, 6-4, Lyall ganhou o Opelka e consegue uma bela vitória contra o Djere, né? Amanhã a gente vai ter um jogo de quartas de final, vai lembrar que a chuva trabalhou a programação e vai ter vários jogos de oitavas para concluir as oitavas de final que não foram terminadas, né? A gente vai ter Nuno Borges e Otto Virtanen, Daniel Evans e Hugo Humbert, esse jogo é bom. Really Opelka e Nicolas Jarre. Se tiver uma quebra nesse jogo, eu vou ficar surpreso. Alexei Popyrin contra os Zizo Bergs, Daniil Medvedev contra o Adrian Manarino, Mark Lyall e Hubert Hurkacz. E a gente vai ter um jogo de quartas de final entre o Gabriel Diallo e o Karen Khachanov. Bons jogos em Hertogenbosch, bons jogos mesmo. Então, a ver o que vai acontecer. Agora indo para Stuttgart, né? Só aconteceu 4 jogos hoje. Vamos ver se aqui está um pouquinho mais organizado. Podia me ajudar aqui, né? Aqui teve o Zukaev vencendo o Husler no início ali da primeira rodada, 6-3, 5-7, 6-4. Tenista 246 do mundo conseguindo avançar a segunda rodada, né? Bela vitória. A gente teve o Yannick Hanfmann, tenista assim, não, na verdade isso aqui é jogo de quali, né? Mas vamos lá. Ele avançou. Vamos ver aqui, o Jiří Lehetka ganhando do Benjamin Bonzi, 2-0, 6-4, 6-4. Lehetka também é um tenista para ficar de olho na grama. Brandon Nakashima vencendo o Jacob Furley, 4-6, 7-6, 6-1. Belíssima vitória do Nakashima de virada, jogo perigoso, ainda mais enfrentando o britânico. O britânico, mais do que nunca, tem que saber jogar na grama, né? E o Leonard Struff enfrentando o Matteo Arnaldi, vencendo 2-0, 6-4, 6-4. Outro que gosta de jogar na grama. O Arnaldi, assim, aproveitou a gira de Saibro, mas esperava mais dele nesse jogo, né? Ele tem consideravelmente mais recursos no fundo de quadra, mas é também um cara muito dependente do ritmo e o Struff não te dá isso. O Struff é o tempo todo no ataque, é saque voleio, é devolução agressiva e o Arnaldi não gosta disso.
Giovanni Mepich PRK venceu do Roman Safilin por 2-1, 7-6, 3-6, 7-5. Eu vi até um comentário lá nas redes sociais. Eu vi Carlos Alcaraz e Sinner num dia. No dia seguinte estou vendo Mepich PRK e Safilin. Parece outro esporte. Não estou dizendo isso como elogio, né? Vai lembrar, Mepich PRK chegou na grama e vai jogar melhor, né? 26 aces para ele. Ele não tá fazendo uma boa temporada, vale lembrar, mas agora é a chance dele brilhar. O Pierre-Hugues Herbert venceu o Dzumur 6-4, 3-0, né? Na verdade, o Dzumur desiste, mas não conta como vitória para o Pierre-Hugues Herbert. Então, o tenista que do jeito que saca pode ir bem na gira de grama. Marton Fucsovics venceu o Yannick Hanfmann por 2-0, 7-5, 6-4. Bela vitória do Fucsovics, outro tenista que gosta de jogar na grama. Arthur Hinderknecht ganhou do Denis Shapovalov. O Shapovalov é um cara fenomenal, né? Tipo, perde o primeiro set 6-4 pro Hinderknecht, aí consegue no segundo set, maravilhoso, ganha nos últimos 4 games, 6-2, e pensa, agora vai. Agora o Shapovalov pegou o jeito da partida. Ele levou um 6-0 no último set, né? Se ele não lesionou, né? Porque assim, eu tenho que pressupor que ele lesionou porque o Hinderknecht precisou ganhar no último set 24 pontos, que é o mínimo necessário para ganhar um set, né? E o Shapovalov ganhou 6 pontos. Se ele conseguiu a proeza de produzir isso, depois de um 6-2, passar um set só ganhando 6 pontos, né? Cara, é difícil, né? Torcer pro Shapovalov, ainda bem que eu não faço isso, é uma coisa que não faz bem à saúde, né? O Quentin Halys ganhou do Lorenzo Sonego, 2-1, 6-7, 7-5, 6-4. O Halys tem um forehand que na grama pode render muito bem. Justin Engel, tenista da Alemanha, venceu o James Duckworth por 2-1. Esse é um cara para ficar de olho, recebeu o convite. Esse alemão é bem talentoso. 4-6, 6-4, 7-6. Boa vitória para o Justin Engel. O Leonard Thiem estava num jogo dificílimo contra o Yoshihito Nishioka. Perdeu o primeiro set 7-6 com 7-3 no tie-break. Ganhou o segundo set 7-6 com 7-3 no tie-break. Aí o Nishioka acabou desistindo por lesão. Mas é um detalhe também do jogo, dos caras que têm alergia aos games de saque, não são grandes sacadores. E assim, o Nishioka, para mim, assim, tinha grandes chances de ganhar esse jogo. Inclusive, ele tinha mais pontos, 81-76. Ele parecia melhor, mas fisicamente ele tem muitos problemas, né? Floretan Muté venceu o Fábio Fonini por 2-1, 6-4, 6-7, 6-3, jogo duríssimo. E o Fábio Fonini xingou o Floretan Muté, chamou ele de palavras que eu não posso falar aqui no canal, senão posso até desmonetizar esse vídeo, né? Mas depois do jogo, o comportamento de Floretan Muté em quadra, a gente já sabe que não é um dos mais agradáveis. Ele tende a ser um dos caras mais chatos de lidar, até para lidar com a torcida, maneira que ele reclama das coisas, é uma maneira de desconcentrar o oponente. E obviamente o Fábio Fonini não gostou disso. O Fábio Fonini também nunca foi o cara conhecido por ser um monge dentro de quadra, né? Alex Michelsen ganhou do Gael Monfils por 2-1, 6-4, 4-6, 6-3. O Monfils não fez uma grande partida, ele precisa de ritmo, né? Eu falei lá na gira de Saibro, né? Eu achei que o Monfils não ia jogar bem. A partida que ele faz contra o Draper é um espetáculo, né? Mas a verdade é que o Monfils, ele, a meu ver, nas quadras duras ele vai conseguir o melhor dele. Onde ele movimenta melhor, onde ele bate com mais qualidade na bola. É nas quadras duras que a gente está vendo o melhor de Gael Monfils. Nas quadras de saibro e grama, a gente ainda pode ver alguns momentos legais dele. Mas esse torneio, o primeiro momento dele na grama não foi tão bacana. Boa vitória para o Michelsen. Os jogos que a gente teve hoje pelas oitavas de final... O Marton Fucsovics ganhou do Hinderknecht por 2-0, 7-6, 6-3. Uma boa vitória para o Fucsovics, está jogando bem na grama. Está jogando bem nas últimas semanas o Marton Fucsovics, vale lembrar isso. Ben Shelton ganhou do Pierre-Hugues Herbert por 2-0, 7-6, 7-5. Caso Adrian Manarino vença Daniil Medvedev amanhã, Ben Shelton se tornará um top 10. Isso é digno de lembrança. E a gente tem que ver o quão longe cada tenista vai no torneio, né? Então o Shelton pode ser que ainda vá mais longe no torneio e aí garanta o top 10 de uma forma ou de outra. O Taylor Fritz ganhou do Quentin Halys por 2-0, 6-3, 7-6. Boa vitória para o Fritz, que tem uma gira de saibro para esquecer, caiu na estreia em Roland Garros, precisava jogar esse torneio e é um bom começo para ele. Ele que é perigosíssimo na grama com os recursos que ele tem. Excelentes recursos de fundo de quadra, bolas pesadas e retas e, obviamente, um dos melhores saques do Tour. Jiří Lehečka ganhou do Jan Lennart Struff, 6-4, 7-5. Lehečka perigoso na grama. E o que teremos para amanhã lá em Stuttgart? Alex Michelsen e Justin Engel,
Giovanni Mepich Perrigan e Felix Auger-Aliassime, Alexander Zverev contra o Koleira Tamuti, Leonard Thiem contra o Ben Nakashima, esses são os jogos de oitavas de final, e já pelas quartas, já assim, esses jogos vão acontecer, na verdade, na sexta-feira, né? Mas Ben Shelton, Jirina Hetka, Marton Fucsovics e Taylor Fritz. Então, a ver o que a gente tem para amanhã, né? Em termos de qualidade de jogo, espero cobrir a maior parte desses jogos em vídeos separados aqui no canal, tá bem? Por esse vídeo é isso, gente. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.